conta uma coisa. A gente sabe que você começou muito por acaso, despretensiosamente a sua criação, não foi nada planejado, você não se preparou para isso, né? E você foi formando o seu bando. Em algum momento você se deu conta que eles poderiam reproduzir? Você parou para pensar isso? Se eles se reproduzirem, o que é que eu vou fazer? Ou foi um susto quando aconteceu? Bom, eu não tinha a menor ideia que pudesse acontecer, ou tinha uma perspectiva baixíssima que isso pudesse acontecer, porque não é comum esse tipo de ave se reproduzir em ambiente pet, né? Os papagaios do Congo são muito difíceis de reproduzir na vida silvestre, as próprias ararajubas, quanto mais dentro, numa situação de ambiente pet. Tudo que eu escutava era de uma extrema dificuldade para que isso pudesse acontecer. Então, para mim, foi uma surpresa absoluta. Nunca tive nenhum tipo de estímulo, nem motivação e nem pretensão que isso acontecesse. Foi absolutamente por acaso, de forma totalmente natural. Deu medo? Na hora Não, que você... quando ocorreu o fato, você diz? Não, eu tomei um susto, porque assim, a coisa aconteceu de uma forma, inclusive, também despretensiosa, porque eu vou todas as manhãs, eu vou, obviamente, no viveiro, converso com todo mundo e tal. E eu tenho meu anjo da guarda aqui, né, que eu digo que é o Jaime, que me ajuda a cuidar deles quando eu fico fora, né, eu trabalho o dia inteiro nos meus negócios. E ele também chega cedo e também já vai direto para o viveiro e tal, e a Jade tinha sumido, né? A gente não achava ela. Procuramos ela para tudo quanto é lado e a gente não achava ela. Então deu um medo, susto dela ter sumido. A gente não... Demorou para... E aí, quando a gente foi começar a olhar dentro dos ninhos onde eles dormem, que a gente viu ela lá e viu ela com uma postura que tinha feito, né? Então foi realmente um susto enorme, ao mesmo tempo uma emoção enorme, né? Ainda sem ter muita noção do que significava aquilo, né? Se aquilo era uma postura que pudesse ir para frente, se estava galado ou não, uma primeira impressão, mas foi um susto, sem dúvida nenhuma. Você usa ninho para todos, não como ninho, mas como caixa de dormir, é isso? Você acha que isso foi fundamental para que essa reprodução ocorresse? Primeiro que o meu objetivo sempre foi, né, de reproduzir em vida silvestre aquilo que eles têm, em reproduzir aqui no ambiente pet aquilo que eles têm na vida silvestre. Então eu tento fazer isso seguindo as 5 liberdades e o enriquecimento ambiental nos seus 5 elementos, né? E especialmente para jubas, elas dormem em ninhos na vida silvestre. Elas têm isso como algo importante. Então, a minha ideia foi ter estes ninhos para que elas pudessem dormir. E não isso ser um estímulo para que ela pudesse fazer o ninho. Tanto é que a própria caixa onde ela estava dormindo, ela teve que preparar aquilo para o ninho. Ela picou a madeira da caixa, para que essa madeira da caixa virasse um ninho. Então ela mesma fez uma preparação dentro da própria madeira, né? Agora, é possível que tenha contribuído, né? A gente sabe de muita história de postura que ocorreu em lugares os mais bizarros possíveis, os mais surreais possível, né? Não necessariamente dentro de um ninho, mas pode ser que tenha contribuído, mas não foi essa a minha intenção. Minha intenção era do abrigo para eles dormirem, que eles gostam, que eles curtem, assim como eles fazem na vida silvestre. Eles colocam quando eles querem mesmo, quando eles estão predispostos mesmo a colocar, realmente eles colocam onde dá. Que seja no chão, que seja dentro de um comedouro, que seja dentro de um brinquedo, como foi as calopsitas aqui em casa. A gente vê histórias de pessoas que contam que foi na gaveta, encontrou o papagaio dentro de uma gaveta, atrás de uma almofada de sofá, enfim, eles dão o jeito deles de fazer isso, né?